A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Eu tenho alguns vídeos aqui, né, no canal do YouTube, mas eu tenho vindo à minha memória essa vontade de compartilhar um pouquinho da minha história, meu testemunho de vida, das coisas que Deus tem realizado na minha vida, na vida da minha esposa, dos meus filhos, da minha família. Porque às vezes a gente convive com muitas pessoas e talvez a gente não teve a oportunidade de compartilhar, né, o que Deus já fez comigo. Meu nome é Luiz Cláudio, não é? Se você não me conhece. Sou diácono na Igreja de Nova Vida do Colubandê. Já sirvo a Jesus nessa igreja já há 20 anos, né? Está caminhando aí para 21 anos. Junto com a minha esposa, Kátia, diaconisa Kátia também, minha esposa também é diaconisa na Igreja de Nova Vida. Nós temos 2 filhos, né? A Júlia, que hoje tem 10 anos, e o Lucas, né, que tem 5 anos de idade. E a gente junto serve ao Senhor Jesus, essa maravilhosa igreja chamada Igreja de Nova Vida, que me recebeu, né, há 20 anos atrás, cuidou de mim, líderes e professores, né, me ensinaram a santa palavra. Em uma caminhada de fé, eu venho, né, progredindo e, como disse o apóstolo Paulo, né, não alcancei a perfeição, mas a gente, na vida cristã, a gente vive em busca dessa perfeição. Não a perfeição pelo conceito popularmente conhecido como algo que não tem defeito, mas perfeição, como disse o apóstolo Paulo, no conceito bíblico de maduro, completo, né? Da gente alcançar essa maturidade diante do Senhor, ser um cristão maduro. Minha cidade natal, né, a cidade de São Gonçalo onde eu vivo, né, vivo durante todos os anos da minha vida. Eu nasci no Hospital Antônio Pedro, em Niterói, então minha cidade natal tecnicamente seria Niterói, porque eu nasci no Antônio Pedro, mas a minha vida toda eu passo e tenho passado aqui na São Gonçalo. Município de muitas dificuldades, de muitas lutas, mas essa é a nossa missão, né? Tornar o lugar onde a gente vive um lugar melhor. E a gente se esforça para fazer alguma coisa para que melhore de alguma maneira. Existem umas frases que dizem, né? Se você não pode mudar o mundo todo, mude ao menos o mundo ao seu redor, não é? Então, pelo menos a minha rua, o meu bairro, estou aqui me esforçando para fazer o bem ao meu próximo. Atualmente, né, sou aluno do Seminário Teológico Evangélico Betel Brasileiro, que fica ali em Niterói, em frente àquela rodoviária, né, antiga. O Betel está ali. É um seminário já com mais de 80 anos, que está no Brasil, que ensina teologia com foco missionário. Me matriculei ali em 2018 e estou aprendendo também mais da palavra de Deus, né? Teologia, né? Teologos, né? O estudo de Deus. Fiz a faculdade de Direito na Universidade de Salgado de Oliveira, em Niterói. Nós, de origem muito pobre, muitas dificuldades. Normal, a faculdade de Direito é você fazer em 5 anos, né? Isso é o normal. Eu não tive esse privilégio, né, de fazer em 5 anos, mas eu completei, não é? Graças a Deus. Comecei a faculdade em 2003, na Uniswan, em Bom Sucesso, que na época eu trabalhava lá em Bom Sucesso, e é sempre importante isso, né? Onde você estuda, é importante que seja ou perto do seu trabalho ou perto da sua casa. É difícil quando é longe de tudo, longe da tua casa, longe do teu trabalho, fica muito difícil. Então, iniciei na Uniswan, em Bom Sucesso, mas depois eu fui transferido para trabalhar no centro do Rio, então me matriculei na Universo, em Niterói, Universidade de Salgado de Oliveira, Niterói, no curso de Direito. Recebi um desconto, né? Fiz aquele projeto que tem lá, Projeto Talento, não sei se tem ainda, me deu um desconto, me matriculei e fiquei lá estudando no Universo de 2004 até 2009, quando eu concluí, né? Na caminhada da faculdade. Eu tive que trancar uma vez, né, por dificuldades financeiras,
quantos universitários do Brasil, né, que estudaram na rede privada, e às vezes até na rede pública, né? Porque embora a faculdade seja pública, mas os livros são particulares, né? Então você tem que comprar os livros, pagar passagem, pagar lanche. E às vezes, mesmo estudando na faculdade pública, às vezes você não tem condição financeira de arcar. E no meu caso, na faculdade privada, eu precisei trancar uma vez por dificuldade financeira. E depois tranquei por um bom motivo, né? Eu tinha passado no concurso público, precisei viajar para o Rio Grande do Sul e ficar um período fora. Então, tranquei a minha faculdade por mais um período, mas graças a Deus, em 2009, eu concluí o bacharelado em Direito. Sou segundo sargento da Força Aérea Brasileira. Eu vou falar um pouquinho mais à frente, né, sobre como eu passei nesse concurso. Eu e minha esposa atuamos, né, à frente de uma escola chamada Espaço Criança, no Colubandê, ao longo de 8 anos. Infelizmente, né, agora com essa pandemia, a gente precisou fechar as portas. E é importante falar isso, né, na caminhada com Deus, nem tudo são flores, né, nem tudo acontece do jeito que você planeja ou do jeito que você gostaria. Mas é importante a gente entender que as portas que se abrem, as portas que se fecham, quando Deus está no controle, é um projeto dele. Não é no momento, às vezes a gente não entende, mas no futuro a gente passa a ver e entender as coisas com uma nitidez melhor. Atuo, né, nos quartéis militares. Na maioria dos quartéis, né, existe um trabalho religioso, cristão, de oração, e aonde eu trabalho, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, DECEA. Lá a gente tem um trabalho de oração todas as terças e quintas-feiras, no horário do almoço, ou seja, né, o nosso almoço é 1 hora para almoçar, a gente almoça ali em 30 minutos, e em 30 minutos a gente reserva um tempo para orar, para cantar um louvor e para meditar também na palavra de Deus. Atuo junto com minha esposa no Ministério de Novos Convertidos, da Igreja de Nova Vida. Existe uma palavra, né, técnica chamada catecúmenos, né, que são os iniciantes, né, são aquelas pessoas que receberam Jesus como Salvador e não conhecem ainda a cultura cristã. Existe uma cultura cristã, e aí você precisa transmitir esses conhecimentos a esses irmãos, a essas irmãs que estão se chegando para a comunidade de fé. E aí você ensinar as bases da fé, os primeiros assuntos, os primeiros dilemas da vida, e aí o Ministério está ali para apoiar. E no Seminário Betel também tem o Senan, né, que é o Centro Acadêmico de Missões, que tem a missão de difundir o conhecimento sobre missão. O que é missão? Não é? O que é você compartilhar a palavra de Deus com o mundo todo, essa palavra de salvação com todo homem. E aí, contando um pouquinho da história, né, eu agradeço muito a Deus, isso é muito importante, a gente ter uma família cristã, a gente ter uma família que nos ensina a palavra de Deus. Então, graças a Deus, eu nasci em uma família materna, não é? Que eram cristãos, a minha avó, Vitalina da Cruz de Oliveira, o meu avô, Sebastião Guilherme, eram membros da Igreja Assembleia de Deus, Jardim Nazaré, no Colubandê. E eu me lembro que eu pegava a Bíblia, quando criança, e perguntava para minha avó o que significava aquele versículo, um versículo aleatório na Bíblia. Eu não me lembro o que minha avó me falava, não me lembro, confesso para vocês, eu era criança, mas eu me lembro que ela me explicava aquele versículo bíblico, né? E aí, Provérbios 22, versículo 6, diz que ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando for velha não se desviará dele. Então, eu creio que essa palavra foi inserida no meu coração, na minha infância, e é a base da minha vida, né? Então, eu cresci com esses conhecimentos. Eu me lembro que quando criança cantei uma vez na igreja junto com um primo meu, a formiguinha corta a folha e carrega, quando uma deixa, a outra pega. Deus não quer preguiçoso em sua obra, né? Então eu me lembro disso, cantando lá no altar ainda criança, que Deus não quer preguiçoso, né? Que a gente precisa trabalhar na obra de Deus, fazer a obra de Deus. Então, tive esse privilégio, né?
se minha professora da escola dominical, a professora Andréia, filha da irmã Valmira, escutar esse vídeo, né? Tive outras professoras, mas lembro-me da Andréia, a minha professora lá na escola bíblica dominical. Quero tocar aqui em um ponto, né, importante, que é o problema do esfriamento da família, né? Houve essa questão. Quando o patriarca faleceu, né, da minha família, o Sebastião Guilherme, começou um esfriamento, né, por parte das tias, da minha própria mãe, indo menos à igreja, à comunidade, né, evangélica. E essa ida cada vez ficou mais distante. De repente passou-se só a domingo. E eu, criança, já com os meus 10 anos, com os meus 10 anos, às vezes tinha aquela tentação, né? Ficar na rua brincando com os meus amigos, ou ir para a igreja. E eu me lembro que faltou na igreja naquela época, né? Só tinha trabalho com crianças no domingo de manhã. No domingo à noite não tinha nenhum trabalho, não tinha a salinha, né? A salinha para as crianças. Eu me lembro que eu deitava no colo da minha mãe e dormia no culto. E aí, infelizmente, né, com os meus 10 anos, eu acabei parando de frequentar a igreja. E minha mãe, por conseguinte, também parou. E aí eu passei, né, dos meus 10 aos 17 anos fora da igreja. E aí aqui eu deixo um alerta, né? Como é importante, mãe e pai, você manter a sua comunhão com Deus, né? Não vou dizer aqui ficar frequentando a igreja, só frequentar a igreja, mas com o coração distante de Deus, é a mesma coisa que não ir. É muito importante que você vá para a igreja, sim, mas com o teu coração também na presença de Deus, entendendo como é importante a sua família caminhar na presença de Deus, na casa do Senhor. E aí eu falei, né, que passei esse período fora da igreja, dos 10 aos 17 anos, e aí, qual foi o livramento, né? Qual foi a providência de Deus na minha vida, né? Eu me tornei um CDF, né? Então, diz aí o dicionário popular, né, que CDF é uma pessoa muito inteligente e esforçada que prefere estudar do que participar de atividades sociais e festivas, sendo geralmente o melhor aluno da sala. Eu vou confessar aqui que não era porque eu preferia, né, estudar, não. E graças a Deus eu não tinha condição de ir para festas, né? Eu lembro que na época tinha a matinê, né? No bairro do Colubandê tinha uma casa de show chamada Mare Nostrum e tinha uma outra casa de show chamada Music Bee. Né? Eu estava fora da igreja, mas eu estava Durango Kid, né? Eu não tinha dinheiro, não tinha condição financeira, minha mãe não tinha condição financeira de bancar essas baladas, né? E graças a Deus por isso. Tem coisas ruins na nossa vida que às vezes a gente reclama, mas depois a gente aumenta a nossa compreensão e a gente vê que foi um livramento de Deus na minha vida, né? Eu não ter condição de ir para as baladas, e aí eu ficava dentro da minha casa, estudando, me dedicando, e vivi essa bênção, né? De ser elogiado na escola. Eu tenho uma palestra que eu falo o poder do elogio, porque uma coordenadora do Colégio Nilo Peçanha, na Praça Zé Garoto, entrou na sala em 1994 e falou que o melhor aluno da turma era Luiz Cláudio. Eu nunca tinha sido melhor em nada. Eu nunca tinha recebido um elogio tão importante na minha vida. Eu não me lembro o nome daquela coordenadora, mas eu me lembro que aquela coordenadora, ela falou, o melhor aluno da turma da quinta série, da Colégio Nilo Peçanha. E aquilo ali foi uma grande motivação na minha vida. Eu não era bom em nenhuma outra coisa, mas eu descobri que eu podia ser bom na escola e ser reconhecido e elogiado por isso. E eu me dediquei a isso. E aí, de 1994 até 2001, quando eu entrei no quartel para o recrutamento, eu não havia tirado uma nota vermelha no colégio. Houve até um caso de um professor de física no Henrique Lage, na FATEC em Niterói, que me deu uma nota vermelha, e eu falei para ele, professor, o senhor está equivocado, por que o senhor me deu essa nota vermelha? Vocês sabem, né, que de vez em quando um professor ele chuta a nota, né? Ele dá um trabalho e nem corrige o trabalho e chuta. Infelizmente,
Infelizmente, às vezes isso acontece. Não deveria acontecer. Todo professor deveria ser sério e comprometido com o seu trabalho, que é tão relevante, tão importante. E, no entanto, às vezes acontecem os acidentes, né? Mas então, gostei muito, foi muito bom para a minha vida me dedicar ao estudo, não me envolver com os problemas deste mundo, com as lutas, não é? Com muitos problemas, né, que algumas pessoas do meu convívio passaram porque não tiveram essa bênção, né, da pobreza. Falar agora dos meus 3 amigos evangélicos. Deus me deu 3 amigos evangélicos. Um se chamava Euler Florencio, o outro se chamava Leonardo Alves da Silva e o outro se chamava Elvio de Oliveira. Não é? 3 amigos evangélicos da escola do Henrique Lage. Tinha outros também, né? O André Ferraz, que comunicavam o evangelho comigo e começaram a me convidar para ir para a igreja evangélica. Eu com meus 17 anos e eu resistia, né? Aquela história, não tenho roupa, esse final de semana não vai dar para ir. Até que eles não conseguiram me levar na igreja, né? Esses 3 amigos, Euler, Elvio e Leonardo. Mas eles me levaram no aniversário de uma evangélica, né? Que fez 15 anos, aniversário de uma menina evangélica, e vocês sabem, né? Aniversário de evangélico sempre tem uma oração de um pastor, e nesse aniversário foi lá no CIEP, lá em Marambaia. Foi interessante que eu não me lembro também da palavra que foi pregada, mas eu me lembro do louvor, e uma menina chamada Silvana cantou um louvor, assim, meu filho, te amo e quero fazer você feliz. Então, aquele louvor tocou meu coração. E aí, quando eu saí daquele CIEP, fiquei com um rapaz que tinha Jesus libertou ele do vício da maconha. E ele ficou no ponto de ônibus esperando o 04, quem mora em São Gonçalo conhece o 04 Marambaia. E aí fiquei esperando muito tempo o ônibus, ele contando testemunho da vida dele. E diz lá a Bíblia em Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra. Então ali eu fui alimentado pela palavra. Depois, continuando a minha vida no bairro do Colubandê, outros, engraçado, né? Os 3, né? Lembro dos 3 amigos de Daniel, né? Os 3 amigos de Luiz Cláudio, né? Deus me enviou mais outros 3 amigos. Chamava Eduardo, Rodrigo e o Marcelo. Marcelo, Rodrigo e Eduardo faziam parte da Igreja de Nova Vida, do Colubandê, e eles me chamaram para frequentar a Igreja de Nova Vida do Colubandê. E eu passei a frequentar os cultos dessa igreja chamada Nova Vida. E aí, muito interessante, e aí agora eu dou uma palavra aqui, né, para os líderes de jovens, né, valorizem, né, todas as atividades que você faz na igreja. Às vezes não tem um resultado visual, né, que você gostaria, mas tem um resultado espiritual, né, de vidas alcançadas para o reino. E ali uma gincana bíblica liderada por hoje minha amiga, né, e madrinha do meu casamento, a Luana Regina. A Luana e toda a sua equipe, não era um trabalho só dela, mas de toda uma equipe, faziam perguntas bíblicas, tinha que comprar uma música, tinha que recolher doações, levar visitantes para a igreja. Foi uma gincana marcante, muito abençoadora para a minha vida. E as pessoas me zoam, né, que a minha cabecinha é um pouquinho grande, né? Já sofri muito bullying, né, na minha infância, não conhecia essa palavra bullying, já me zoaram muito pela minha cabecinha. Dá para eu fazer aqui um livro de apelidos que tive na minha vida. Mas Deus me deu uma estratégia, né, que eu digo que eu tenho uma cabeça grande para acumular muitos neurônios, né? Então, graças a Deus, a minha memória é muito boa. E aí os meus amigos, sabendo que minha memória era boa, falaram para mim, olha, você vai estudar a Bíblia para você responder as perguntas bíblicas e nós ganharmos ponto. Esse era o objetivo. Às vezes, na nossa vida, a gente pode ter um objetivo errado, não é? Mas Deus usa, às vezes, motivos errados para realizar coisas certas.
Mas eu sei que eu comecei a estudar a Bíblia, não era para conhecer mais a Deus, era para ganhar ponto na gincana. Mas aconteceu que eu passei a conhecer mais ao Senhor, conhecer mais a Santa Palavra. E aí Oséias, profeta menor Oséias da Bíblia Sagrada no Antigo Testamento, ele fala: prossigamos em conhecer o Senhor. E eu estava ali prosseguindo em conhecer o Senhor. Como eu fui abençoado e como eu cresci na graça e no conhecimento de Deus. Então, me envolvendo, trabalhando. Certa vez eu estava no estacionamento da igreja, e isso foi um ponto muito marcante da minha vida, não é? Eu havia acabado de pedir uma menina em namoro, uma amiga, né? Tinha pedido ela em namoro e ela disse que ela era minha amiga, que não queria ser minha namorada. E é engraçado, né? Porque eu escutava o pastor Robson falando: Deus vai te dar a vitória. E era a vitória que eu queria, né? A vitória que eu queria era o namoro com aquela menina. Mas Deus nos dá a vitória, mas a vitória que é melhor para a nossa vida. Não necessariamente aquilo que você quer, mas aquilo que Deus sabe que é o melhor para você. Então, o namoro não deu certo, mas eu continuei frequentando a igreja, né, ali. E uma vez eu estava no estacionamento da igreja e eu ouvi uma voz que disse para mim: você vai ficar frequentando a minha casa somente esperando uma namorada? Fez uma pergunta. E ele mesmo falou para mim: se envolva na minha obra. Eu escutei essa voz. Falou para mim: se envolva na minha obra. No estacionamento da igreja antiga, um pó de pedra, estava sozinho. E ali eu comecei a limpar as cadeiras dos adolescentes, chegar mais cedo na igreja. Daqui a pouco, um obreiro chamado Alessandro, hoje ele é o pastor Alessandro, apelidado de Alessandro Malafaia. Quem nos conhece sabe quem é esse rapaz, né? O pastor Alessandro Malafaia agora. O Alessandro Malafaia pediu para que eu orasse pelos adolescentes, então eu passei a orar. E logo depois de orar pelos adolescentes, uma irmã chamada Leila me chamou para que eu começasse a fazer visita para adolescentes que se afastaram da igreja. Então agora entrei numa nova missão de visitar adolescentes afastados e estudando muito a Bíblia, lendo muito a Bíblia. E foi interessante que nós visitamos uma menina chamada Mabel, me lembro, né, do nome dela, porque foi muito marcante. E aquela menina começou a falar, né, porque ela tinha se afastado da casa do Senhor. E aí Deus me deu uma técnica, né, que quando eu fico escutando o problema das pessoas, eu começo a mexer nos meus dedos assim e eu vou marcando quais são os pontos centrais da história que a pessoa está me contando. E o que a Bíblia responde sobre esses pontos. Então, quando essa menina ela terminou de contar a história dela, porque ela tinha saído da igreja, porque ela tinha parado de participar da comunhão da igreja. E aí a líder dos adolescentes estava na época, né, que era a Luana. Então eu comecei a dar respostas bíblicas para cada um dos questionamentos que ela fez. Peguei meus dedos ali e fui marcando cada ponto. Ela ficou umas 2 horas falando. E aí essa memóriazinha, né, essa cabecinha grande me ajudou. E aí Deus me capacitou também. E aí eu fui respondendo biblicamente cada um dos questionamentos dela. E aí a líder dos adolescentes gostou daquilo, e ela também, né, já vinha me acompanhando, e ela falou: olha, vou chamar você para dar aula para os adolescentes. Porém, na minha personalidade, eu sou tímido, né? Eu sou desenvolto, acredito que um dom que Deus me deu para ensinar. O meu dom é o dom do ensino, o dom de mestre. Mas eu, na minha personalidade, eu sou tímido. Então, eu nunca fui aquele de ficar numa roda de amigos contando piada e fazendo todo mundo rir. Nunca fui essa pessoa. Então, eu falei: meu Deus, na época a minha igreja tinha 60 adolescentes. Falei: meu Deus, como que eu vou dar aula para adolescente? Como que eu vou fazer isso? E aí me voluntariei, pensei, né? Bom, se eu posso dar aula para adolescente, então eu posso dar aula para criança. Então me voluntariei para dar aula no Vida Kids. Cheguei para a irmã Raquel, esposa do Bispo Robson, né? Então, na época era pastor Robson. E falei: irmã Raquel, eu quero dar aula para os juniores. E a irmã Raquel, carinhosamente, quem conhece ela sabe do jeito dela, ela virou para mim: não, Luiz, não é assim não. Você tem que fazer um curso. Você não pode ser assim ajudante, não. Você não pode ser professor assim, não. E aí eu falei: então tudo bem, eu faço o curso, mas quando vai ter o curso? O curso só teria em maio do ano seguinte. Esse mês era o mês de dezembro de 1999. E eu falei: mas o que eu posso fazer? Ela falou: você pode ser ajudante. E aí eu me tornei ajudante do irmão Alessandro.
era o irmão Alessandro, que trabalhava nos juniores na época. Era o início que os homens, né, começavam a dar aula para crianças, né, porque a nossa sociedade tem esse preconceito. Originalmente, a pedagogia ela teve sua origem com homens dando aula, né? O pedagogos era um homem. Mas a nossa sociedade acaba que hoje as salas de aula, em regra, são ocupadas por mulheres, né? São mulheres que ensinam. Mas originalmente, né, a origem, né, da pedagogia foram com homens. E aí, na minha igreja, na época, na verdade, os homens estavam voltando para a sala de aula. E eu ali comecei a dar aula para os juniores como ajudante. Em maio do ano 2000, eu fiz o curso apacentador de cordeirinhos e passei também a ser professor dos juniores. Então, que experiência maravilhosa, né? Eu achei que eu ia ali só fazer um estágio para melhorar a minha oratória, e foi um período maravilhoso, e graças a Deus, a maioria dos meus alunos, dos juniores naquele período, hoje estão firmes na casa do Senhor, frutificando para o nosso Rei e Senhor Jesus. Fiz na minha igreja, na Nova Vida, tem o seminário teológico básico, né, conhecido como CETEB. Fiz o CETEB, na época eram 2 anos, estudei o CETEB, me formei, e automaticamente levantei o meu braço e me voluntariei para ser professor do CETEB. Na época eu tinha 19 anos de vida, e o diretor do seminário era o diácono Klaus Hilsmer, né, de ascendência alemã, é meu amigo e meu mentor até hoje. Klaus Hilsmer sentou comigo e me deu um dos melhores ensinamentos da minha vida, porque ele falou para mim: Luiz Cláudio, para você ensinar a teologia, você tem que ter humildade. E ele, confesso, né, que muito receoso de colocar um garoto de 19 anos para dar aula para qualquer pessoa da igreja, né, que estivesse naquela série do seminário, ele autorizou a minha entrada no CETEB. E no ano de 2002, eu iniciei como professor do Seminário Teológico Básico e atuei como professor do CETEB ao longo de 10 anos. Não é? De 2002 até 2012, eu atuei como professor do Seminário Teológico Básico da nossa igreja do Colubandê. Agora, falar um pouquinho, né, do meu namoro e casamento. Conheci uma menina linda, né, chamada Kátia, que um ano antes de começarmos o namoro, ela já me namorava, né, e eu não sabia. Ela orava por mim, né, e eu não sabia. Até que num retiro de carnaval, né, eu tomei conhecimento que essa menina linda queria namorar comigo. Só que eu estava com viagem marcada para o Rio Grande do Sul para fazer um curso militar. Então eu comecei só as conversas com ela, não avançamos, né, nesse sentido do namoro. Mas quando eu retornei do Rio Grande do Sul, nós começamos a namorar em 18 de junho de 2006, e depois, em agosto de 2007, nós ficamos noivos, e em 4 de janeiro de 2008, nós casamos, né, na Igreja Nova Vida. Foi um casamento militar, com ala de militares, celebrado pelo Bispo Robson e amigos, não é? Amigos, né, que serviram comigo, fizeram ali parte da ala. Foi um dia maravilhoso, marcou a minha vida com certeza, né? Todo homem de Deus casado, o dia do casamento é uma data muito especial. E graças a Deus, nessa menina Kátia, conheci ela na igreja, e até hoje nós servimos ao Senhor Jesus juntos e com a nossa família que o Senhor nos agraciou. A faculdade de Direito, não é? Teve um período, né, que eu fiquei na dúvida se eu fazia pré-vestibular, o que eu fazia da minha vida. E foi interessante que 10 amigos meus tinham feito o cursinho preparatório, e 10 amigos ninguém passou no concurso para sargento, né? E aí eu pensei, meu Deus, eu sou inteligente, mas 10 amigos estudaram um ano por cursinho e ninguém passou, então eu vou investir em algo mais sólido. Eu vou investir numa faculdade, não é? Então, pedi um direcionamento a Deus sobre qual curso fazer, e tive o direcionamento de Deus, né? O tempo aqui, não vou conseguir falar todos os detalhes desse testemunho. Depois, se você tiver curiosidade, quiser, pode me procurar e eu compartilho com você. Mas escolhi o curso de Direito, comecei a fazer, né, a faculdade de Direito, e já falei aqui, né, na introdução, contei já um pouquinho dessa história. E foi uma bênção na minha vida, é uma bênção, né? O conhecimento abençoa muito nossas vidas.
Eu hoje não ganho dinheiro como advogado, né? Porque eu sou militar e sou impedido de exercer a advocacia. Mas o conhecimento de direito é muito útil para a minha vida. Esses são os meus filhos lindos, né? A Júlia, que é a mais velha, tem 10 anos, meu lindo filho Lucas, de 5 anos, e minha maravilhosa esposa, né, que caminha nessa jornada da vida junto comigo, Kátia. Isso aí foi uma formatura num salão de festa em São Gonçalo, chamado de Verte Eventos. Estava ali a família linda, juntos. Isso é uma foto profissional, né, tirada também pelo meu amigo Rafael Giron, e uma benção. Então, falar da aprovação, né, do concurso público. Em 2008, eu já era professor de português de cursinho preparatório, porque todo mundo sabe, né, que quem casa, quer casa, né, e precisa de dinheiro para bancar a casa. Então, só o meu salário como cabo da aeronáutica não estava dando conta de todas as despesas. Eu comecei a dar aula de português para cursinho preparatório e fiz uma prova, né, de sargento, obras, que era só a matéria específica e português. Então, como eu já estava dando aula de português, então eu já estava com meio caminho andado, estudei muito, me dediquei muito, virei muitas noites estudando e fui aprovado como primeiro lugar do Brasil no EAGS de 2008 e cursei na escola de Guaratinguetá, em São Paulo, em 2009. Não foi esse período dessa foto aí, né? Essa é somente ilustrativa. Essa foto foi recente. Eu viajei até São Paulo com a minha esposa para participar da formatura de um amigo, de um aluno, de um ex-aluno. A escola, vou falar aqui breve, né, como a gente se envolveu com a educação. Eu já atuava, né, em cursinho preparatório, já desde 2008, eu dava aula para cursinho preparatório. Em 2013, nós abrimos uma escola de educação infantil cristã, uma escola confessional pelo regimento interno, pelo projeto político-pedagógico. E eu e minha esposa e toda a equipe, né, atuamos no bairro do Colubandê e formamos, estudaram conosco mais de 540 alunos. Não é? Então, uma benção. Resgatando essa ideia da igreja, né? Calvino investiu em educação, muito em educação. Quando você estuda também William Carey, ele abriu faculdades e escolas na Índia. Então, em regra, né, o evangelho precisa estar associado com a educação. E hoje, na Igreja Nova Vida do Colubandê também, existe uma escola, né, que é o Instituto Nova Vida de Educação e Cultura, associado à igreja, e essa é a visão. Se tem algum pastor me ouvindo, que você se desperte para isso. Se a tua igreja tem mais de 5 salas de aula, você já pode pensar em um projeto educacional e desenvolver esse projeto junto à sua comunidade local. As crianças, às vezes, passam só 2 horas na igreja por semana e passam 20 horas por semana dentro de uma sala de aula. Então, se você pode falar da cosmovisão cristã, da visão de Deus para uma criança durante 20 horas por semana, por que você só vai falar 2 horas? O Seminário Teológico Básico, né, onde eu estou estudando, esses são meus amigos, que estudam comigo, né? Alguns estudam ainda, alguns já se formaram, lá do Seminário Teológico Evangélico Betel Brasileiro. Quero aproveitar aqui e mandar um abraço, né, para a minha ex-diretora, Késia Feitosa, que está lá na Paraíba, participando lá do Seminário Teológico Evangélico Betel Brasileiro na Paraíba, que foi uma grande motivadora na minha caminhada, me abraçou lá quando cheguei no Betel, e amo estudar com essa galera aí, com essa turma abençoada. Esse é o meu testemunho, lógico, teria mais coisas, né, para falar, para compartilhar, mas isso é um pouquinho da minha história, do que Deus fez na minha vida, do que Deus continua fazendo, e é importante que você também abra teu coração e deixar aqui a reflexão, né? João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz a palavra de Deus que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a vontade de Deus para você. Que você não pereça, que você não morra, que você tenha vida eterna, que você tenha uma vida com Deus. Que Deus te abençoe. Se ficou alguma dúvida, alguma questão do meu testemunho, aqui embaixo, nos comentários do YouTube, pode botar a pergunta aí,
e eu respondo para você, tá bom? Que Deus te abençoe.